diretamente para estar sendo ali ministrado no segundo piso. E nós que aqui estamos, sejamos atentos. Quantos vieram aqui para escutar Deus falar nessa noite de glória? Se você não deu glória, saiba que Deus vai falar assim mesmo. Amém? Amém. Eu quero ouvir. Glória. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória seja o nome do Senhor. Eu creio que nessa noite todos já sentiram a presença de Deus neste lugar. O Senhor se faz presente neste lugar, irmãos. Aleluia. O ambiente aqui está um ambiente de adoração a Deus. Eu glorifico. Veja que o Senhor não está nos levando a exaltá-lo, a glorificá-lo no seu grande e poderoso nome. Deus lhe faz presente neste lugar. Você crê assim, irmãos? Amém. Você já sentiu a presença gloriosa do Senhor sobre o seu coração? Deus é bom, irmãos. Duas vezes a palavra do Senhor falou conosco nessa noite, dizendo que o Senhor é bom e grande são as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que os irmãos, aqueles que possuem a Bíblia Sagrada, abrem a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Verso 1, está escrito assim. Vocês acharam? Romanos capítulo 12. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentardes os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Também a vida do nosso pastor que nos está presente. Mas também quero prestar a ele as minhas gratidões pela oportunidade. Minha esposa, os obreiros da casa do Senhor, as irmãs do Círculo de Oração que têm orado pelas nossas vidas, pela minha família. Somos um corpo, somos uma família em Cristo Jesus. Eu preciso de você, nós precisamos um dos outros, irmãos. Unidos, nós fazemos a obra do Senhor. Então eu peço para os irmãos que os irmãos possam estar intercedendo pela minha vida, enquanto esteja ministrando a palavra de Deus. Pois não é fácil nós estarmos pregando a palavra de Deus. Nós estamos aqui pelas misericórdias e graças do Senhor. Então ore pela minha vida. Eu rogo pelas vossas orações, irmãos. Amém? Amém. Irmãos, nós, como os irmãos sabem, nós estamos nesse ano tratando sobre temas voltados ao discipulado. E o tema que o pastor nos concedeu a nós estarmos pregando nessa noite é oferecendo sacrifícios que agradam a Deus. Oferecendo sacrifícios que agradam a Deus. Então nessa noite nós estaremos falando um pouco sobre isso. Sacrifícios que agradam ao Senhor. Quantos querem agradar a Deus? Amém. Nós queremos agradar a Deus, não é, irmãos? Desceu do nosso coração essa vontade da nossa alma. Nós que servimos ao Senhor é agradar a Ele com a nossa vida, com o nosso viver, com todo o nosso ser. E nós vemos, amados irmãos, que desde o início da Bíblia, Deus ele mostra para nós, nos ensina e nos deixa claramente, nos mostra claramente que alguns sacrifícios agradam a Ele, mas também há outros sacrifícios a qual Deus ele não se agrada. Nós vemos isso na palavra do Senhor. Primeiramente nós vemos logo ali no começo, no livro do começo, Gênesis, no capítulo 4, Caim oferecendo um sacrifício a Deus, a qual Deus, a Bíblia fala que ele não atenta, Deus ele não recebe. Nós podemos falar sobre Saul também, que certa vez ofereceu um sacrifício a Deus,
mas Deus também não recebeu o sacrifício de Saul. Podemos falar também sobre o povo de Israel. Chegou uma época na vida do povo de Israel que a Bíblia fala que Deus levantou profetas e Deus ali repreendia o povo dizendo que Deus não estava mais satisfeito com os sacrifícios da qual o povo de Israel estava oferecendo a Deus. Então nós vemos que a Bíblia nos mostra claramente que há alguns tipos de sacrifícios que Deus ele não se agrada. Mas também nós vemos por outro lado que há um tipo de sacrifício que Deus ele também se agrada. Assim como Noé, Abraão, Isaac, Moisés, homens que ofereceram sacrifícios a Deus, a qual Deus ele recebeu, a qual Deus ele atentou. Então nós vemos que a palavra de Deus ela nos deixa bem claro, nos mostra que há tipos de sacrifícios que Deus ele recebe, mas há tipos de sacrifícios que Deus ele não recebe. E nós vemos, amados irmãos, que desde a criação Deus ele estabeleceu um relacionamento íntimo com o homem. Se você for ver em Gênesis capítulo 3, versículo 8, nós podemos ver que a Bíblia nos mostra que Deus visitava Adão e Eva, e ali Deus era cultuado pelo Adão e Eva. Eles tinham uma íntima comunhão, eles tinham um íntimo relacionamento com Deus. Mas nós sabemos, amados irmãos, que Adão e Eva, eles pecaram contra o Senhor, eles desobedeceram a Deus, e logo depois eles foram lançados para fora do jardim do Éden. E nós vemos que depois daqueles dias, o homem ele começou a servir a Deus através de sacrifício. Nós vemos Noé e os seus descendentes, como também os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, mantiveram uma relação íntima com Deus por meio de sacrifícios prestados em altares de pedra. Logo nós vemos uma referência, logo depois que Noé e a sua família, eles passam pelo tempo do dilúvio, que logo saem depois da arca. A Bíblia fala, amados irmãos, no capítulo 8, versículo 20 de Gênesis, que então edificou Noé um altar ao Senhor, e tomando de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu um suave cheiro. Então nós vemos que quando Noé, eles e sua família saem depois da arca, depois do dilúvio, ele oferece um sacrifício ao Senhor. Eles oferecem um sacrifício. A Bíblia fala que Deus recebeu esse sacrifício com um cheiro suave às suas narinas. Louvado seja o nome do Senhor. Noé tinha uma motivação. Imagina Noé olhando para toda a raça humana exterminada, mas ele e a sua família estavam ali. E Noé tinha motivos para sacrificar a Deus. Eu quero abrir um parênteses nessa noite e dizer que nós temos motivos, irmãos, para estarmos sacrificando a nossa vida ao Senhor. A sua família, a sua casa hoje está aqui na casa do Senhor. Hoje nós estamos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Esse é um grande motivo, irmãos, para nós sacrificarmos a nossa vida a Deus. Você é feliz por estar na casa do Senhor? Somos felizes, irmãos. Somos gratos a Deus. Noé, ele foi grato ao Senhor e ofereceu um sacrifício ao Senhor. Logo após, amados irmãos, no livro de Êxodo, nós vemos, amados irmãos, que o Senhor orientou o seu povo a estabelecer um local, um ritual, para sacrificar a Ele, para que Ele viesse ser adorado. O tempo de Moisés, hoje nosso irmão falou sobre Moisés, e quando eles estavam saindo do Egito, eles se deparavam com ali, na frente com o Mar Vermelho, e Deus queria que o seu povo saísse do Egito para ali, no deserto, viesse sacrificar, viesse cultuar o Senhor no deserto. Então nós vemos, amados irmãos, que em todo o tempo do povo de Deus, no Velho Testamento, Deus ele tratou com os seus filhos através do sacrifício. O homem chegava diante de Deus através do sacrifício.
O povo hebreu é orientado por Deus a construir um tabernáculo. Nós vemos isso no capítulo 25, versículo 8. Espécie de tenda onde o Senhor pudesse se revelar e manifestar a sua glória e habitar entre eles. Nós estudamos, alguns irmãos que estiveram presentes. Eu não pude estar em muitas aulas na escola dominical, porque na sexta-feira eu estava fazendo um CAI para minha esposa. Então eu não estive estudando muito aqui na sexta-feira com os irmãos, porque na sexta-feira eu estava grávida e estava indo para o médico, e ficava na casa da minha mãe, saía do serviço e ia buscar ela, e por isso não estive muitas vezes presente nessa sexta-feira. Na escola nós estudamos a última lição. Mas nós vemos, amados irmãos que estiveram presentes, eu creio que os irmãos aprenderam isso, sobre o tabernáculo. Deus estabeleceu para o homem que eles viessem fazer um tabernáculo. Logo depois, amados irmãos, que o homem fez o tabernáculo, Deus ali constituiu algumas regras para eles, alguns outros utensílios que precisavam ter no tabernáculo. Logo depois que o homem entrava ali no tabernáculo, ele se deparava dentro do pátio com um altar. Ele deveria oferecer um sacrifício a Deus pelos seus pecados, um holocausto ou um sacrifício pacífico de gratidão a Deus, mas ele deveria ali oferecer um sacrifício a Deus, ali no altar do Senhor, para que ele pudesse ir um pouco mais adiante, mas primeiro ele deveria passar pelo altar do sacrifício, porque se ele passasse para frente, que ali depois na frente era a bacia, e não se sacrificasse a Deus um animal, ele era completamente exterminado, porque ninguém poderia se apresentar diante de Deus com um pecado. Então nós vimos que eles ali ofereciam sacrifício a Deus. Havia dois altares no tabernáculo de Moisés: o altar de bronze e o altar de ouro. O altar de bronze era para o holocausto e estava localizado no pátio, à porta ao tabernáculo. E, amados irmãos, o holocausto é um termo hebraico que significa aquilo que sobe para Deus, ou seja, era uma oferta queimada que subia ao céu em forma de fumaça. Então eles ofereciam um animal ali sob o altar do sacrifício para perdão dos seus pecados, para que eles viessem ali oferecer o seu louvor e a sua adoração a Deus. O holocausto servia para a expiação do pecado. Expiação, amados irmãos, quer dizer cobrir. Logo, o holocausto servia para cobrir os pecados. Então você vê, amados irmãos, que na velha aliança, o homem ele não era completamente perdoado. Ele oferecia um sacrifício, mas o seu pecado era somente coberto. Mas não era totalmente restaurado, perdoado, mas era realmente coberto pelo sacrifício que ele oferecia ao Senhor. O altar do holocausto simbolizava a cruz do Calvário, lugar onde Cristo foi crucificado. Veja que o altar do holocausto simbolizava a cruz do Calvário, lugar onde Cristo foi crucificado. Quem sabe que você está dizendo, irmão, seria um texto lá em Romanos, está falando sobre o holocausto, sobre o tabernáculo. Espera, que os irmãos vão entender onde eu quero chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele deveria se oferecer um sacrifício pelos seus pecados. E nós vemos, amados irmãos, que a Bíblia nos fala que Jesus Cristo foi o maior sacrifício já feito. Jesus foi o maior sacrifício já feito pela humanidade. Efésios no capítulo 5, versículo 2 diz assim: e andai em amor, como Cristo, que também nos amou, se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, como cheiro suave. Deus ali, amados irmãos, Jesus se ofereceu como sacrifício por amor a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Hebreus no capítulo 10, versículo 11 e 12. Todo sacerdote se apresentava dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios,
que nunca tira o pecado, mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Você pode dizer um glória a Deus por essa palavra? Aleluia. De uma vez por todas, irmãos. Eles ofereciam um sacrifício ali no tabernáculo, mas aquele sacrifício só cobria o pecado. Mas Jesus Cristo, de uma vez por todas, Ele foi crucificado ali na cruz do Calvário, para tirar, amados irmãos, o pecado, para nos perdoar dos nossos pecados de uma vez por todas. E hoje, amados irmãos, eu e você não precisamos mais oferecer animais, porque o sangue de Jesus Cristo fala mais alto de que sangue de bezerro, de carneiros, de ovelhas. Deus, Ele sacrificou o seu único filho por nós. Aleluia. Obrigado, Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Deus, Ele sacrificou o seu único filho por mim, por você. Louvado seja o nome do Senhor. O que diz a Bíblia, amados irmãos, de João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Graças a Deus. Esse é o texto, amados irmãos, que eu creio que todos nós sabemos, que nos revela tanto o amor de Deus por nós, o amor de Deus pela humanidade, a qual ponto Ele entregou o seu único Filho unigênito, para que eu e você hoje pudéssemos ter vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sacrificou o seu único Filho por amor a nós. Isaías no capítulo 55, versículo 10 e 11 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando sua alma se puser com a expiação do pecado, verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias, e bom prazer do Senhor. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Oh, glória a Deus. Você entendeu isso, irmãos? Você entendeu esse versículo? A Bíblia fala, amados irmãos, que Deus ficou satisfeito com o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. O servo justo, justificando a muitos e levando sobre ele a iniquidade de muitos. A minha iniquidade, a sua iniquidade, os nossos pecados que eu e você tínhamos contra Deus, Jesus, Ele levou sobre si, meus irmãos. Ele levou sobre si. E hoje, amados irmãos, nós somos perdoados, somos justificados. Hoje nós podemos ter uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é um motivo de nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Por isso que quando Paulo, amados irmãos, ele se refere à igreja de Roma, ele diz: portanto, rogo os irmãos pela compaixão de Deus. Ele fala: rogo os irmãos pela compaixão de Deus. Se você for ver o livro de Romanos, no capítulo 1, no capítulo 11, Paulo ele vai mostrando o estado da humanidade. Ele vai falando sobre lei, ele vai falando sobre graça, ele vai falando que todos os homens estão instituídos da glória de Deus, e todos precisam de um Salvador. Ele vai mostrando a Cristo, ele vai revelando Jesus Cristo para o homem, ele vai mostrando a nós o estado de pecador sem Cristo, mas depois ele vai falando sobre a graça. Ele vai falando que, portanto, aquele que está em Cristo, nenhuma condenação, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Ele vai nos revelando, ele vai nos mostrando que através de Jesus Cristo nós hoje temos uma nova fé, uma nova esperança, uma nova vida.
E quando ele chega no capítulo 12, parece que ele nos mostra o que ele queria dizer nos capítulos anteriores. Ele diz: portanto, rogo aos irmãos, pela compaixão de Deus. Pois foi pela compaixão de Deus, irmãos, que eu e você podemos oferecer hoje sacrifícios ao Senhor. É pela compaixão de Deus, é pela compaixão do Senhor. Por essa compaixão de Deus que Paulo estava rogando aos irmãos de Roma a sacrificarem a Deus as suas vidas como sacrifício vivo. Ele estava querendo dizer assim: olha, vocês eram pecadores, vocês eram inimigos de Deus, mas olha, veja, hoje vocês estão perdoados. Então, portanto, irmãos, vamos oferecer a Deus sacrifícios agradáveis. Vamos então oferecer a nossa vida pela compaixão de Deus, pela misericórdia do Senhor. Hoje, amados irmãos, podemos oferecer sacrifício a Deus por um ato de graça e de compaixão da parte de Deus. Nós não estamos aqui porque nós éramos bonzinhos. Nós não estamos aqui, amados irmãos, porque nós éramos bonitinhos. Nós não estamos aqui porque éramos melhores do que os outros, mas foi pela compaixão de Deus. Deus. Foi pela graça de Deus, amados irmãos. Foi pela tua finita misericórdia que nos alcançou. E nós estamos aqui nessa noite para adorar e bendizer o nome do Cordeiro. É por isso que nós estamos aqui. Por isso que Paulo ele fala rogo. E essa palavra rogo tem a conotação de exorto, imploro. Ofereceis a Deus sacrifícios vivos, santo, agradável. Aleluias, aleluias. E através desse sacrifício, irmãos, que nós podemos hoje oferecermos sacrifícios ao Senhor. Hoje nós não precisamos mais oferecermos animais para perdoar os nossos pecados, porque Cristo de uma vez por todas foi crucificado ali no Calvário. Aqueles que estão em Cristo já estão perdoados, já estão lavados, já estão justificados. Então eu quero te também abrir um parênteses: se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, se Jesus não é o tudo para você, aceite Ele nessa noite. Leve Jesus para a sua casa nessa noite. Aleluia. Ele quer te perdoar nessa noite. Ele quer te limpar. Ele quer te dar uma nova vida, uma nova esperança, uma nova perspectiva de vida. 1 Pedro, amados irmãos, no capítulo 2, versículo 3 e 5, diz assim: agora que já provaste que o Senhor é bom. Quantos provaram que o Senhor é bom? Aleluia. O Senhor é bom, irmãos. Glória a Deus, eu creio. Seja sincero com você. Você merecia estar aqui hoje? Seja sincero. Nós não merecíamos, irmãos. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. O Senhor é bom, irmãos. As crianças também leram o texto: o Senhor é bom e grandes são as suas misericórdias. Aleluia. O seu amor dura para sempre. O Senhor é bom. Pedro ele fala: agora que já provaste, agora que eu e você já provamos que Ele é bom, que Ele nos perdoou, que Ele nos sarou, que Ele nos deu uma nova vida, que hoje nós temos uma nova esperança, uma nova fé. Nós provamos, Ele é bom. Pedro ele fala: agora que já provaste que o Senhor é bom, chegando-vos vós para Ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, para com Deus eleita e preciosa. Versículo 5: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casas espirituais, para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais por Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, amados irmãos,
nós somos também pedras vivas, fomos edificados como uma casa espiritual, somos sacerdócios santos, a fim do quê? Para quê? Para oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus. Aleluia. Deus nos chamou, amados irmãos. Há um motivo porque que Deus nos perdoou, para que eu e você também viéssemos oferecermos sacrifícios que agrade a Deus, por meio de Jesus Cristo, somente através dele. Como sacerdote de Deus, devemos oferecer ao nosso Deus sacrifícios espirituais. Devemos, irmãos. Assim como no Velho Testamento eles ofereciam sacrifícios a Deus, hoje eu e você também devemos oferecermos sacrifícios ao Senhor. E Paulo fala: portanto, rogo os irmãos que apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo. Apresentar o quê? Nossos corpos. O nosso corpo, irmãos, que representa o quê? A nossa vida, o nosso todo o nosso ser, todo o nosso viver. Se nós queremos oferecermos sacrifícios vivos ao Senhor, a nossa vida tem que estar completamente, vamos dizer assim, morta. Devemos morrer para nós. Porque você já viu algum sacrifício ou algum animal, vamos olhar para o Velho Testamento, que foi sacrificado, morto, berrar, se mexer, correr de um lado para o outro? Não, porque ele está morto. E Paulo ele fala isso em Romanos no capítulo 6, que nós somos mortos para o pecado, mas hoje estamos vivos para Deus. Aleluia. Hoje nós estamos vivos para Deus. O que Adão ele cometeu, amados irmãos, trouxe morte para a raça humana. Não morte física, mas também morte, não somente morte física, mas também morte espiritual. Mas em Cristo Jesus, Ele nos trouxe a vida com Deus. Aleluia. Hoje nós temos vida com Deus. E devemos apresentar os nossos corpos, a nossa vida, como sacrifício vivo agradável a Deus. Aleluia. Falar sobre sacrifício não é muito bom, irmãos. Porque quando nós ouvimos essa palavra, sacrifício, o que soa na sua mente? Renúncia. Quantas pessoas que querem estudar, fazer uma faculdade, às vezes ele tem que renunciar a muitas coisas. Às vezes tem que renunciar a sua família, às vezes tem que renunciar muitas vezes o seu sonho, o seu tempo para estudar. É sacrifício. Essa palavra na origem portuguesa, nós vemos que sacrifício é aquela pessoa que se sacrifica por algo, que deixa de lado por algo para Deus e para o Senhor. O que significa sacrifício? Nós vemos em Marcos, no capítulo 8, versículo 34, Jesus ele fala algo sobre sacrifícios. Ele diz assim: então, chamando-se a multidão, e juntamente os seus discípulos, lhe disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Aleluia. Veja que Jesus, ele falou: meu Deus. se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É difícil, irmãos. Nós estamos aqui querendo, mas é difícil nós negarmos a nós mesmos. Mas esse é o preço do discipulado. Esse é o preço que Deus e Jesus Cristo deixou para os seus discípulos, para eu e você. Lucas, no capítulo 14, versículo 33, Jesus diz assim: da mesma forma,
Qualquer de vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aleluia, Jesus. Ele disse, da mesma forma, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Jesus está falando sobre renúncia, irmãos. Jesus está falando sobre sacrifícios. E o primeiro ponto que eu quero dizer, meus irmãos, o primeiro sacrifício agradável que eu posso dar a Deus é a minha vida, é todo o meu ser, é todo o meu viver, é todo o meu pensamento, é todos os meus sonhos, é todos os meus planos. O primeiro sacrifício que eu quero deixar para a igreja nessa noite, para a nossa meditação, que eu posso dar a Deus um sacrifício agradável, é a minha própria vida. Se você tem entregado a sua vida ao Senhor, saiba que o Senhor tem agradado do seu sacrifício. O Senhor tem recebido o seu sacrifício como um cheiro suave às suas narinas. Se você tem entregado a sua vida ao Senhor, o Senhor tem recebido o teu sacrifício, meu irmão. O Senhor tem se agradado do teu sacrifício. O Senhor tem se agradado do nosso sacrifício, irmãos. Quantas pessoas no mundo têm se sacrificado por tantas coisas, mas têm se esquecido de Deus. Nós vimos ontem no Matsuri, ali, se sacrificando, fazendo coisas que não exaltam o nome do Deus verdadeiro, e acham que estão fazendo um tipo de um sacrifício. Mas nós sabemos que nós estamos sacrificando a nossa vida, renunciando por alguém que primeiro renunciou por nós, que sacrificou por nós, que morreu por nós. Jesus Cristo. Você acha que você é o primeiro a se sacrificar? Não. Jesus Cristo sacrificou primeiro por você, por mim, foi pela igreja do Senhor. Ele foi o primeiro a ser sacrificado. E nós pertencemos a Ele. Nós somos do Senhor, somos dele, porque fomos criados para Ele. Colossenses, amados irmãos, capítulo 1, versículo 3 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja protestante, tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Aleluia. Você foi criado para Ele, meu irmão. Fomos criados para a glória do Senhor. A vida não tem sentido enquanto nós não entregamos a nossa vida inteira para Deus. Adão, quando ele pega a vida dele para si e se distancia do Senhor. Mas quando, através de Jesus Cristo, nós novamente entregamos a nossa vida novamente para Cristo Jesus, e a nossa vida já não faz mais parte da nossa vida. Hoje nós vivemos para Deus. Hoje somos povo de Deus, povo que não havia, amados irmãos, achado misericórdia, povo, amados irmãos, que não era povo, mas hoje alcançou misericórdia e hoje é povo do Senhor. Nós somos criados para Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nosso sacrifício é agradável a Ele. Nós devemos nos entregar, irmãos. Eu me incluo nisso. Veja que Jesus ele falou: se nós não renunciarmos tudo, não podemos ser os seus discípulos. Não foi Paulo, mas foi o próprio Cristo que disse isso. E quantas vezes nós não ouvimos mais falar sobre renúncia, amados irmãos? A vida cristã ela tem sentido quando nós começamos a renunciar a nós mesmos. Deus quer que você por inteiro, como um sacrifício vivo, entregue totalmente a Ele. Deus ele quer você por inteiro, meu irmão. Deus ele te quer por inteiro, meu irmão. Com Deus é tudo ou nada. Com Deus é tudo ou nada. É vida com Ele ou não? É viver para Ele ou não? Com Deus é assim, irmãos. E quando nós aceitamos isso, quando nós nos humilhamos sobre isso,
diante de Deus, Deus está recebendo a nossa adoração. Aleluia. Deus está recebendo o nosso sacrifício. Pode as pessoas dizer, você é um fanático, você é um louco, você é bobo ir para a igreja, você é bobo estar lendo a Bíblia. Não importa, irmãos. Aleluia. O importante é agradar a Deus do que aos homens. Oh, glória. O importante é oferecer o nosso sacrifício, a nossa vida a Deus, amados irmãos. Não importa quem quer dizer, quem quer falar. Deixa falar, irmãos. Deixa aquele seu amigo de trabalho falar, te chamar de louco. Deixa. Você sabe que você está agradando a Deus com a sua vida. Eles não entendem porque ainda estão no estado do pecado, estão mortos. Mas nós estamos vivos para Deus. Hoje nós temos uma nova vida para Deus. Aleluia. Segundo ponto que eu quero falar para os irmãos, um sacrifício agradável ao Senhor é o sacrifício de louvor. É um sacrifício de louvor. Hebreus, capítulo 13, versículo 15, foi dito muito hoje sobre louvor. Deus já estava falando conosco sobre sacrifício. Diz assim: portanto, oferecemos sempre por meio dele a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Sacrifícios de louvor, adoração. Até quando eu pergunto Miguel, louvor quer dizer homenagem. Quando nós estamos homenageando, adorando, louvando a Deus, Deus está recebendo o nosso sacrifício. Você já disse glória a Deus nessa noite? Aleluia. Você já disse aleluia nessa noite? Você já enalteceu o nome do Senhor nessa noite? Você já disse alguma palavra bonita para o Senhor nessa noite? Você já disse alguma palavra de uma homenagem ao Senhor nessa noite? Sabe que quando nós prestamos uma nossa homenagem a Deus, o Senhor está recebendo o nosso sacrifício. Aleluia! Por isso que nós sabemos que na igreja, amados irmãos, Deus ele se faz presente, porque na igreja é onde nós estamos louvando e bendizendo o nome do Senhor. O salmista Davi, amados irmãos, no número 50, versículo 23, diz assim: aquele que oferece sacrifício de louvor e glorifica. Deus diz a Davi: aquele que oferece sacrifício de louvor e glorifica. Quando você está louvando o Senhor, você está glorificando o nome de Deus. Quando você está prestando a sua homenagem a Deus, o seu culto, a sua adoração, Deus está recebendo o teu sacrifício, meu irmão. Não feche a sua boca. Não deixa que o diabo venha tirar da sua boca o seu louvor a Deus. Jesus. Não permita isso, irmãos. Muitas vezes a circunstância, ela quer nos calar, ela quer que nós venhamos parar de adorar a Deus, de nós glorificar o nome do Senhor. Mas mesmo assim eu te digo nessa noite, glorifica o nome de Deus. Aleluia. Exalte o nome do Senhor. Porque quando você vai glorificando, quando você vai exaltando, quando você vai enaltecendo o nome do Senhor, o Senhor vai lutando por ti, meu irmão. O Senhor vai recebendo a tua adoração, o Senhor vai recebendo o teu louvor. Ainda que você esteja como Paulo ensina na prisão, cante hinos ao Senhor. Porque de repente, meu irmão, Deus irá enviar um terremoto, e aquilo que muitas vezes está te atrapalhando, muitas vezes aquilo está sendo um impedimento, Deus irá quebrar, meus irmãos, e você irá cantar um louvor ao Senhor. Aquele que oferece sacrifício de louvor e glorifica o nome do Senhor. Deus lhe disse isso, irmãos. Então, quando nós exaltamos o nome do Senhor, quando nós oferecemos um sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios, frutos dos nossos lábios. Boca de crente, meus irmãos, não foi feito para murmurar. Lábios de crente não foi feito para fazer fofoca. Lábios de crente, meus amados, não foi feito para semear contenda. Lábios de crente foi feito para adorar a Deus. O seu lábio foi feito para glorificar o nome do Senhor, meu irmão. Aleluia. Então louve a Deus, meu irmão.
coração, meu irmão? Faz quanto tempo que você não diz um glória a Deus? Faz quanto tempo que você não diz um aleluia? Eu não gosto muito de falar para a igreja da glória a Deus, irmãos, mas hoje eu vejo que é um tempo oportuno. O Senhor falou tanto de louvor para conosco nessa noite, através do nosso diácono Hermes, através das crianças sobre louvor. Deus, Ele quer ser adorado por nós, irmãos. Aleluia. Deus, Ele quer ser adorado por você, por mim. Então glorifica o nome do Senhor nessa noite. O sacrifício de louvor é um perfume de cheiro suave que os santos fazem chegar às narinas de Deus, na qual Deus tem prazer. Deus, Ele tem prazer. Você acha que Deus está recebendo o sacrifício daquelas pessoas que estão lá fora, muitas vezes se machucando, muitas vezes fazendo sacrifício de tolo? Não. Jesus. Mas quando um crente, ele chega na igreja e ele começa a glorificar, ele começa a enaltecer, ele começa, amados irmãos, glorificar o nome do Senhor, Deus, Ele recebe com um cheiro suave as suas narinas. Cada glória que você dá, meu irmão, sobe para o céu. O Senhor está respirando, o Senhor está cheirando com um cheiro suave as suas narinas. Por isso que a igreja não pode parar de glorificar, por isso que a igreja não pode parar de exaltar, por isso que a igreja não pode parar de enaltecer o nome do Senhor. Não vai, está na prova, glorifica, está na luta, glorifica, está na bonança, glorifica, exalte, adore ao nome do Cordeiro. Olha, é um sacrifício agradável ao Senhor, é um sacrifício agradável. Quem somos nós, irmãos, para oferecer um sacrifício a Deus, a qual Ele possa receber? Homens que são tão falhos, tão pecadores, mas quando é Deus, Ele olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus Cristo sobre nós. Ele vê, amados irmãos, nós com vestes novas, vestes de louvor, para adorar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Então não podemos parar de adorar a Deus, pois Deus Ele tem prazer na nossa adoração. Salmos 69, versículo 30 e 31 diz assim: louvarei o nome de Deus com cântico, engrandecê-lo-ei com ações de graça. Isso será mais agradável ao Senhor do que um boi, um novilho que tem chifres e unhas. Olha que o salmista Davi ele diz: o homem segundo o coração de Deus. Eu louvarei o nome de Deus com cânticos, engrandecê-lo com ações de graça. Isso será mais agradável ao Senhor do que boi, novinho que tem chifres e unhas. Veja que então Deus, Ele gosta do nosso louvor. Aleluia. Quando você estiver trabalhando, glorifica o nome do Senhor. Quando você estiver triste, glorifica. Você vai ver que quando você estiver glorificando, irá uma paz reinar no seu coração, uma alegria. As lágrimas começam a descer. Você realmente, Senhor, Tu és bom, Senhor. Ainda na prova, ainda vou te adorar. Ainda na prova, eu irá te bendizer, Senhor. E Paulo ele fala para a igreja de Colossenses que quando nós nos reunimos, nós devemos oferecer a Deus cânticos espirituais. Salmos de lares, cantar salmos. Quando nós nos reunimos na casa do Senhor, veja que é cânticos espirituais, irmãos. Veja que nem todo louvor é um cântico espiritual. Nem todo hino, quer dizer, todo louvor é uma adoração. Nem todo hino é um cântico espiritual. Todo hino, amados irmãos, que leva o homem para o centro, esse hino eu quero dizer para você, ele não foi inspirado por Deus. Ele foi inspirado pelo homem. Mas todo hino, amados irmãos, que glorifica a Deus, exalta o nome de Deus, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus sempre irá exaltar o nome do Senhor e nunca o homem. Veja que hoje nós vemos tantos hinos, tantas adorações, que sempre está colocando o homem no centro, seja feita a sua vontade, você vai receber, você vai ser isso, aquilo, e o homem está se enchendo, mas isso não são cânticos espirituais a qual Deus ele recebe. Muitas vezes nós não gostamos muito da hino da harpa, mas irmãos, nós vemos os hinos da harpa, são hinos espirituais que confessam a nossa teologia, a nossa fé, que glorifica o nome de Deus, que nós então vamos oferecer ao Senhor hinos espirituais,
cânticos espirituais, a qual engrandece e exalte o nome do Senhor, e não o homem, e não a nós. Cristo ele deve aparecer e nós devemos sumir, irmãos. Cristo deve crescer e nós devemos diminuir, até nos nossos louvores, até nos nossos cânticos, até através da nossa adoração, pois esse é o louvor que exalta e engrandece o nome do Senhor. É este louvor. É este louvor. Tem hino, amados irmãos, que nos leva, hino não, música, que nos leva até ter contenda contra o irmão. Você já percebeu isso? Cada hino que faz até nós ter contenda contra os irmãos. Aquele que não me abençoou, ele me vai ver quando eu estou de pé. Não, que isso? Eu contendo com irmãos. É isso, irmãos. Sabe o hino que nós devemos contender ao Senhor? Tanto hino que não está glorificando a Deus. Veja que a sua boca é uma boca santa, ela foi santificada para Deus. O que deve sair da sua boca são louvores espirituais que adorem e exaltam o nome do Senhor. Pois esse é um sacrifício agradável a Deus, é um sacrifício que exalta o nome de Deus. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Nós vemos, irmãos, o terceiro ponto para encerrarmos. Nós vemos que no terceiro trimestre da escola dominical da Casa Filipenses, eu peguei esse exemplo, achei muito bonito, e a Bíblia nos fala, também nos ensina sobre a carta, sobre a igreja de Filipos, que ajudou Paulo na sua missão, no seu trabalho, na sua obra, quando ele realizava para Deus. Nós vemos que quando praticamos o bem, isso é um sacrifício agradável a Deus. Quando eu e você praticamos o bem, é um sacrifício agradável a Deus. Nós vemos, amados irmãos, em Hebreus, no mesmo versículo 14, da qual nós acabamos de ler também, em 13 e 14, se eu não me engano, diz 16, diz assim: não vos esqueçais de fazer o bem, de repartir com os outros, pois com quais sacrifícios Deus ele se agrada. Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, pois com quais sacrifícios Deus se agrada. E a igreja de Filipos, amados irmãos, é uma grande igreja que nos deixa um grande exemplo. Porque quando Paulo estava fazendo missão, nem todas as igrejas puderam ajudar a Paulo. Nem todas as igrejas ajudaram a Paulo. Mas a igreja de Filipe, amados irmãos, abraçou a Paulo. Era uma igreja que não tinha muito recurso, era uma igreja que não tinha muito condições, não era como uma igreja de Jerusalém, não era como uma igreja de Coríntios, que tinham pessoas ricas, intelectuais, inteligentes, mas era uma igreja mais simples. Mas mesmo nas suas simplicidades, eles ajudavam a Paulo, contribuíam com Paulo na obra do Senhor. E Paulo, amados irmãos, no capítulo 4, versículo 18, na casa de Filipenses, Paulo diz assim: mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como um cheiro suave, como um sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então veja que aquela igreja estava ali abençoando a vida de Paulo, fazendo o bem, ajudando Paulo com as suas contribuições. E Paulo falou para aquela igreja que aquele ato que eles estavam fazendo, amados irmãos, estava sendo como um sacrifício diante de Deus, estava sendo como um sacrifício agradável às narinas de Deus. Então, quando eu e você praticamos o bem, fazemos o bem, nós estamos agradando a Deus. É como um sacrifício agradável ao Senhor. Precisamos fazer o bem. A igreja de Filipos, ela
ela, amados irmãos, ela encararam isso até a última consequência. Mente, coração e corpo estavam em plena sintonia para fazer o bem. Eles entenderam o que Paulo havia dito ali na carta aos Romanos, capítulo 12, que eles deveriam oferecer o seu corpo como sacrifício vivo. Então nós vemos que eles, até a última consequência, mente, coração e corpo estavam em plena sintonia para fazer o bem. Eles faziam o bem e aquilo estava subindo as narinas de Deus. Deus estava recebendo o sacrifício daquelas pessoas. Sabe, quando você está fazendo o bem ao seu próximo, Deus está recebendo esse sacrifício. É como um sacrifício diante de Deus. É como um sacrifício diante dos olhos do Senhor. Pois quem faz o bem, ele ama. Não é verdade? Aquele que ama, não ama, ele faz o bem. Às vezes ele pode até fazer o bem, mas ele faz com motivação errada. Às vezes, para aparecer na mídia, ele ajudou uma ONG, alguma casa necessitada. Ele ajudou tal fulano, como fazemos programas de televisão, né, que aparecem em alguns lugares, que eles mostram, eles fazendo bem, ajudando, levando comida. Mas você acha que eles fazem por causa que eles são bonzinhos? Porque eles são pessoas do bem? Não, eles fazem por interesse. Tem motivações, aquilo traz audiência, as pessoas estão vendo, as pessoas vão escrever cartas, vão enviar, eu estou precisando de ajuda. Então ele tem um interesse por trás. Mas, amados irmãos, aquele que ama de verdade, ele luta pelo bem, ele irá fazer o bem. E esse sacrifício é agradável diante do Senhor.